Jesus. Louvo a Deus por estar com os irmãos aqui essa noite. Graças a Deus por ter preparado a nós essa oportunidade. Confesso que é sempre um prazer estar com vocês. Eu gostaria que neste momento vocês direcionassem uma das vossas mãos aqui para o altar. Vocês possam estar colocando a minha vida nas mãos do Senhor, para que Deus mais uma vez possa me usar conforme a sua vontade. Amém? Pai Santo, eu quero nesta noite, Senhor, te louvar por estar aqui na tua presença. Obrigado a Deus por ter chegado em paz até este recinto sagrado, por ter encontrado os teus servos aqui reunidos, adorando e bendizendo o teu santo nome. Senhor, nesta noite, o povo está com o coração desejoso de ouvir uma palavra vinda do teu trono. O Senhor já tem direcionado esta palavra, eu quero a Deus ser fiel a tudo quanto o Senhor tem me revelado nesta noite. Que ao abrir da minha boca, Deus, eu possa transmitir com poder e ousadia a palavra do Senhor, e que esta palavra possa causar um resultado glorioso. Eu assim te peço, a Deus, em nome de Jesus, e as palmas louvam o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Eu fiz uma menção no 10º dia dessa campanha de 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. E eu sei que é uma caminhada tanto quanto árdua, né? Visto que 12 dias ali você, todos os cultos buscando a Deus, não é fácil, visto que o inimigo das nossas almas ele sempre vai querer procurar colocar um obstáculo, um impedimento, mas você nesta noite já é vitorioso por estar aqui. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado, se alegre nesta noite por estar na casa de Deus. Se Deus te trouxe aqui, com certeza é porque Ele tem uma palavra a transmitir ao seu coração. Não fugindo do texto lá de Marcos, mas eu quero levar os irmãos a uma reflexão no livro do profeta Joel. Abra sua Bíblia no livro do profeta Joel. O profeta Joel é um dos 12 profetas menores do Antigo Testamento. Joel capítulo 3, versículo de número 10. Joel capítulo de número 3, versículo de número 10. À medida que os irmãos forem encontrando o texto, observe aí à sua direita, à sua esquerda, se há alguém que ainda está tendo uma dificuldade, e auxilie a pessoa para que todos possamos ler a palavra do Senhor. Joel capítulo 3, versículo 10. Os que já encontraram o texto, digam amém. Quem não encontrou, diga assim: misericórdia. Acho que eu vi misericórdia um pouco assustado. Vamos dar um tempo ainda para os irmãos. Joel capítulo 3, versículo 10. Diz assim: forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga o fraco, eu sou forte. Repito: forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Amém? Tome assento. Como bom pentecostal já vai dando glória a Deus. Prezados irmãos, prezadas irmãs, queridos e distintos amigos ouvintes,
Seria muito bom nesta noite rememorarmos que Deus, quando quer realizar as suas grandes obras, Ele segue uma lei espiritual, lei essa já estabelecida há alguns milênios. Nós entendemos que Deus, Ele pode atuar neste mundo sem a intervenção ou a participação de qualquer uma de suas criaturas. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada nos revela que o nosso Deus é um Deus grande, é um Deus eterno, é um Deus soberano. Nessa qualidade, Deus tem a autoridade, capacidade e também habilidade de realizar suas obras sem a participação de quem quer que seja. Mas como eu disse a princípio, Deus estabeleceu uma lei. E quando eu me deparo com esta lei, eu me emociono, e eu creio que esta lei também há de encantar a todos vocês que ouvem a palavra de Deus. Que lei é? Quando Deus quer realizar algo, Ele sempre usa um instrumento. E o mais glorioso, irmãos, é que Deus nunca escolhe um instrumento poderoso. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada nos revela que o único que detém todo o poder é o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus de Israel e o Deus desta igreja. Quantos podem dizer amém? Amém. Então, conforme que o apóstolo Paulo nos revela na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 17, esse Deus todo-poderoso, quando Ele quer mostrar a sua glória, Ele escolhe as coisas fracas deste mundo. Diga para a pessoa que está ao seu lado: o nosso Deus escolheu as coisas fracas deste mundo. E nós já temos aqui, portanto, motivos para nesta noite glorificarmos a Deus. Por quê? Porque aquele que é forte escolheu o fraco, aquele que é grande escolheu o pequeno, aquele que é todo poderoso escolheu o que não tem nenhum poder, aquele que tem e detém todas as coisas em suas mãos escolheu aquele que nada tem. Observe, irmãos, que por isso Deus sempre se utilizará de coisas fracas para que o seu nome possa ser glorificado. Quantos podem nesta noite aplaudir o nome do Senhor Jesus? Por isso que o profeta Joel, usado por Deus, ele conclama ao fraco a dizer: eu sou forte. Diga ao fraco: eu sou forte. Eu quero dessa expressão de Joel extrair aqui algumas verdades. Deus usa coisas fracas. E quando Deus usa coisas fracas, Ele tem aí 3 propósitos a realizar usando essas coisas fracas. Primeiro, repito, Deus usa coisas fracas para retirar qualquer obstáculo que impede o seu povo de prosseguir a caminhada. Quando nós lemos, irmãos, no livro do Êxodo, no capítulo de número 14, nós encontramos Moisés, o principal protagonista do livro do Êxodo, sendo usado por Deus de forma poderosa para tirar o povo da terra do Egito, da terra da servidão. E após aquela noite memorável da Páscoa, a primeira Páscoa celebrada pelo povo de Deus, noite em que todos os filhos de Israel se reuniram em suas respectivas casas, mataram um cordeiro, pegaram o sangue daquele cordeiro e aspergiram sobre os
ao povo. À meia-noite Deus envia um anjo, e esse anjo passa pelo Egito, e onde havia a marca do sangue do cordeiro, o anjo passou por cima, mas aonde não havia a marca do sangue, esse anjo então adentra aquela casa e ceifa a vida do primogênito. Morre o primeiro filho nascido naquela casa. E assim Faraó e os habitantes do Egito, aterrorizados, liberam os filhos de Israel para retornarem à sua terra, a terra de Canaã. Israel então, sob a liderança de Moisés, sai do Egito com mão forte, porque o Senhor era com eles. Aleluia, louvado seja para sempre o nome do Senhor. Eles restituem tudo quanto aquele monarca cruel, ímpio, havia lhes retirado por ano. Mas encontrando-se, irmãos, na península do Sinai, em dado momento eles veem diante de si um obstáculo natural. Que obstáculo era esse? Repitam comigo: o Mar Vermelho. Não havia como os filhos de Israel atravessar aquele mar. E o pior ainda, Faraó agora levantara-se novamente furioso e vinha com seu exército ao encalço dos filhos de Israel. Aos olhos humanos, com certeza, irmãos, o massacre seria inevitável. O mar adiante deles, Faraó vindo após eles para os derrotar naquele deserto. Foi quando então o povo, num ato de desespero, começou a pressionar Moisés e reclamar daquela situação, dizendo assim: Moisés, porventura lá no Egito não havia lugar suficiente para que por lá mesmo morrêssemos e fôssemos sepultados? Havia porventura, ó Moisés, necessidade de você nos trazer a este lugar para que aqui morrêssemos? Mas Moisés, como homem de Deus, levanta um clamor ao Senhor, e em meio a esse clamor, Deus diz a Moisés: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Não é para se deter em meio à dificuldade, é necessário marchar. Diga para a pessoa que está ao seu lado: com certeza, na sua caminhada cristã, surgirá dificuldades, barreiras, obstáculos, querendo te deter, fazendo você parar. Diga assim: mas a ordem do Senhor nesta noite é que você continue a marchar. Não pare, não pare, porque Deus, o Senhor, vai te dar a vitória. Deus ainda pergunta a Moisés: Moisés, o que tu tens em mãos? E antes que ele respondesse: Deus, eu tenho uma vara. Aquela vara, irmãos, na mão de Moisés, era o cúmulo da fraqueza. Um pedaço de madeira que aos olhos humanos não servia para nada. Mas diga para a pessoa que está ao seu lado: nas mãos do Todo-Poderoso, uma vara fraca torna-se mais poderosa do que qualquer instrumento de sondagem marítima. Quem crê assim, glorifique o nome do Senhor Jesus. Se Deus usasse o instrumento de sondagem marítima, com certeza a glória seria do instrumento. Deus não usa instrumento poderoso. Diga assim: Deus usa a vara, coisa fraca, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Moisés, pega a tua vara, fende o mar,
e ordene aos filhos de Israel que passem pelo mar em seco. E Moisés, obedecendo à voz do Senhor, fendeu o mar com aquela vara. O mar se abriu, irmãos, fez uma parede de água direita, outra parede de água esquerda. Os filhos de Israel, todos eles, do maior ao menor, com seus animais, passaram em terra seca. Lá do outro lado eles ainda viram as tropas de Faraó sendo submergido pelas águas, visto que Deus fez com que as paredes de água se desmanchassem e acabassem, aniquilassem com o inimigo do povo de Deus. Foi quando então Miriam e todas as filhas de Israel pegaram seus pandeiros e tamborins, saíram dançando, cantando e dizendo que só o Senhor é Deus. Aleluia! Levante a sua mão e diga assim: só o Senhor é Deus. Aplauda o nome deste que é todo poderoso. Aleluia! Deus também usa coisas práticas para fazer com que os inimigos que se levantam contra nós caiam por terra. Diga para a pessoa que está ao seu lado: o inimigo está se levantando. Não se preocupe. Diga assim: Deus vai usar algo para esse inimigo se prostrar diante de você e você declarar a sua vitória em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Sobre o reinado de Saul, os filhos de Israel se vê desafiado pelos exércitos filisteus. Dentre os habitantes de Canaã, os filisteus eram por demais numerosos, e portanto eles pleiteavam com Israel tomar a terra que Deus havia dado a eles por herança. Os filisteus então chamam Israel para o campo de batalha, e de um lado eles se reúnem, e do outro lado Israel está ali também se preparando para a peleja, e entre os dois havia um vale. Diga para a pessoa que está ao seu lado: é no vale que Deus vai declarar a tua vitória. Quem crê nisso, diga amém. Porém Israel, irmãos, não esperava que os filisteus traziam consigo uma grande surpresa. Que surpresa! Um gigante de aproximadamente 3,5 metros, ou talvez um pouco mais de altura, por nome Golias. Esse Golias que vinha fortemente armado, ele trazia consigo um escudo que lhe protegia possivelmente do pescoço até a altura da coxa. No seu peito uma couraça de aproximadamente 72,5 kg, e na sua mão uma lança, cuja ponta da lança pesava aproximadamente também 7,5 kg. Aquele Golias, irmãos, era um verdadeiro tanque de guerra. E ele, como imundo e circunciso aos olhos do Deus Todo-Poderoso, desafia não só Israel, mas também o Deus de Israel. E conclama dentro das fileiras de Israel um homem que estivesse pronto a pelejar com ele. E ele dizia: olha, se eu perder, todos os filisteus os servirão. Porém, se eu ganhar a peleja, vocês hão de nos servir. Aquele filisteu, gigante, causa um terrível espanto e temor aos mais valentes do exército de Israel. A primeira estratégia do inimigo para nos paralisar
terror, espanto. É por isso que ele sempre vai levantar aquela tripulação horrenda. Se houver a manifestação demoníaca, ele sempre vai querer atrofiar o corpo da pessoa a qual ele possui, urrar, querer mostrar que ele é bom, forte. Mas diga para a pessoa que está ao seu lado: não tenha medo. Diga assim: o Senhor é contigo. Diga assim: essa peleja não é sua, é do Senhor, e Ele te garante a vitória. Quem crê nisso, diga amém. O gigante desafia: não há ninguém entre os filhos de Israel. É quando então Davi traz ali alimento aos seus irmãos que estavam na guerra, bem como também ao chefe da guarda. Por ordem de seu pai Jessé, Davi deixa os seus rebanhos e vai ali atender a necessidade dos seus irmãos. E ao chegar naquele lugar, Davi viu aquela cena: um gigante, um ser enorme, desafiando o povo de Israel. E pior ainda, ele dizia assim: não há Deus em Israel. Davi então chama a atenção de seus irmãos, diz: olha, vocês não são os soldados das fileiras de Saul? Como é que vocês permitem que esse gigante imundo, incircunciso, chame vocês todos de mole, de frouxo? E mais ainda, ele está blasfemando contra o nosso Deus. Ah, se eu for lá, eu acabo mesmo. Seus irmãos com certeza lhe censuraram e disseram: menino, você não sabe de nada. Seu negócio é cuidar de ovelha e atender a ordem do nosso pai. O que o pai mandou você fazer? Foi trazer o alimento? Já trouxe. Volta para casa. Isso aqui não é assunto para garoto, não. Isso aqui é assunto para homem. Pergunta para a pessoa que está usando: mas cadê os homens? Pastor Edson, eu fico assustado de ver o inimigo afrontando a igreja, desafiando os crentes. Cadê os homens de Deus? Cadê as mulheres de Deus? Fica aceitando certas situações, certas afrontas do adversário. Davi então se apresenta a Saul e diz: olha, eu quero sair em batalha contra esse gigante. Rapaz, você não está pronto para a guerra, você não está adestrado para a peleja. Não, mas eu quero e eu vou em nome do Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Diga assim: em nome do Senhor, a minha vitória é certa. Quem crê nisso? Então vamos preparar esse menino para a guerra. Repitam comigo: e Saul mandou colocar sobre Davi todas as peças da sua armadura. Eu pergunto a vocês: a armadura de Saul em Davi valeu para alguma coisa? Davi não conseguia sequer mover um passo. Sabe o que Deus quer nos ensinar com isso, irmãos? Que ferramenta emprestada na obra de Deus não vale. Diga para a pessoa que está ao seu lado: nessa peleja, você vai sair com as ferramentas, com as armas que o Senhor te deu. Aí você pode dizer assim: mas Deus, as minhas ferramentas são tão simples, são tão fracas. Ah, como eu gostaria de ter o dom daquele pastor, daquele missionário, daquele evangelista, daquele conferencista.
permanecer na presença de Deus, buscar água na fonte, beber dessa água, se debruçar na palavra do Senhor, estudar a Bíblia de forma sistemática, para que Deus lhe dê por revelação uma palavra que venha atender a necessidade da igreja. Hoje não está muito fácil. É só pegar lá o DVD do conferencista do grande congresso missionário e avivamento, e você coloca lá no seu aparelho e assiste aquela pregação, decora a fala do pregador, até os trejeitos do pregador, o gritinho do pregador, se veste igual o pregador, usa a Bíblia igualzinha do pregador. Aí o que acontece? Lá Deus usou o pregador, e aqui, diga para a pessoa que está ao seu lado: use as ferramentas que Deus te deu. Se Deus te chamou para louvar, louve. Se Deus te chamou para orar, ore. Se Deus te chamou para pregar a palavra, pregue. Se Deus te chamou para evangelizar, evangelize. Use a ferramenta que Deus te deu. Davi, olha, eu não sei usar esse tipo de ferramenta, não estou acostumado com esse monte de peças de armadura. Eu vou pelejar com aquilo que Deus me deu. E então Deus utiliza-se da funda de Davi. Uma funda na mão de qualquer um daqueles valentes soldados do exército de Israel não tinha nenhum valor, mas na mão de Davi, Davi agora usado poderosamente pelo Senhor, essa funda teve um poder inestimável, porque nos diz a palavra de Deus: diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. O que era aquela funda? A funda nada mais era, irmãos, do que o estilingue do pastor Davi. E Davi então desce ao ribeiro, pega lá 5 pedrinhas no ribeiro e sai ao encontro daquele gigante. O gigante, quando viu aquela cena, ele riu e zombou ainda mais. Eu pedi um homem para vir me desafiar. Não, garoto! Ó, rapaz, volta para sua casa. Você não está pronto para a guerra, não. Vai embora. Se eu te pegar, eu acabo com você, e o que sobrar eu dou para as aves de rapina se alimentar. O urubu vai fazer banquete com o que sobrar de você. Davi agora cheio do Espírito de Deus, não temendo a dimensão, o tamanho do gigante que estava sobre ele, ele aponta e diz assim: ó seu imundo, eu não venho no meu poder, eu não venho no meu nome, eu venho em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, e você vai cair, porque a vitória já é nossa. Quem crê assim, levante sua mão e diga assim: a vitória é nossa, em nome de Jesus. O gigante então se prepara e vem com toda a fúria para acabar com Davi. Davi então mete a sua mão no alforje, tira uma pedrinha, coloca ali na sua funda. Não sei quantas vezes ele girou a funda, mas ao lançar a pedra foi certeira e pegou bem no centro da fronte daquele gigante. O gigante então cai, sucumbe diante de Davi. Davi, para concretizar a vitória, utiliza-se da espada do gigante, arranca-lhe a cabeça, possivelmente levanta a cabeça e diz aos filhos de Israel: a vitória é nossa. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus vai fazer com que o seu gigante caia por terra, porque ele usa coisas fracas. Quem crê nisso, aplauda o nome do Senhor. Deus ainda usa coisas fracas para suprir
as necessidades do seu povo. Diga para a pessoa que está ao seu lado: nosso Deus usa coisas fracas para suprir as necessidades do seu povo. No seu ministério, Jesus nunca andou sozinho. Quem crê nisso, diga amém. Jesus sempre esteve rodeado por uma grande multidão. Quem pode dar com glória a Deus? Diga para a pessoa que está ao seu lado: você faz parte dessa multidão. Diga assim: você está aqui porque o Senhor também está presente e Ele está falando com você. Quem está ouvindo a voz de Deus, diga amém. E após Jesus ter então, mais uma vez, ensinado aquela multidão, ele observa que aquelas pessoas que passaram talvez horas a fio lhe ouvindo, estavam com fome. Aí Jesus aqui nos dá um grande exemplo. Jesus nunca despede alguém vazio. O interessante, irmãos, que Jesus ele não espiritualizou a coisa. Porque nós, crentes, principalmente pentecostais, gostamos de espiritualizar o negócio. Não é assim? Diga para a pessoa que está falando: o que é espiritual é para os espirituais. Diga assim: o que é material são para os materiais. Quem crê nisso, diga amém. Quando eu digo, irmãos, que nós gostamos de espiritualizar as coisas, muitas vezes aquele irmão, aquela irmã que encontra-se desempregado, ele sai para procurar um emprego, passa amanhã, uma parte da tarde, sem comer nada, migrando de agência em agência, de empresa em empresa, de comércio em comércio, e não encontra nada senão o quê? Portas fechadas. Aí ele observa e percebe que é hora do almoço. Mas que tristeza, ele não tem nada para almoçar. Portanto, ele sabe que você é um crente abençoado. Quem pode dizer amém? Amém. E ele vai então fazer uma visita na sua casa. Primeiro porque ele me ama muito em Cristo Jesus, mas também porque ele sabe que lá na sua casa tem almoço. Diga para a pessoa que está ao seu lado: e comida da boa, porque você é abençoado. Quem está dizendo, diga amém. Aí ele então chega na sua casa e você, como um crente bem pentecostal, pergunta a ele, pergunta a ela: e aí, conseguiu emprego? Nada. Andei por todo o centro da cidade, migrei de uma agência na outra, fiz até umas 2 entrevistas hoje, mas não consegui nada, senão aguarde em casa, nós entraremos em contato. Mas você é tão espiritual, não percebeu que aquele irmão está cansado e com fome, e você é tão espiritual que você diz a ele assim: varão, creia que Deus é contigo, aleluia, e nós vamos fazer aqui uma oração poderosa e Deus vai te abençoar. Aí você é tão espiritual que você coloca essas mãos pesadas que Deus te deu sobre a cabeça daquele irmão que está fraco com fome e faz aquela oração desesperada, grita no ouvido do irmão, chacoalha a cabeça do irmão, e você é tão espiritual que ainda sopra na cabeça dele e diz assim: receba! Diga para a pessoa que está ao seu lado: o irmão cai no chão. Diga assim: não é poder, não. Diga assim: é cansaço misturado com fome. Você deveria ter feito antes de orar, convidasse ele para fazer uma refeição com você. Quem está me entendendo, diga amém. Diga para a pessoa que está ao seu lado: siga o exemplo de Jesus.
Jesus nunca despediu ninguém vazio. Ele sabia, irmãos, que aquela multidão já havia ouvido a palavra. Eles estavam espiritualmente alimentados, mas eles precisavam o quê? De comida. Diga para a pessoa que está ao seu lado: comida. Diga assim: aquilo que forma o estômago e traz alegria ao semblante. Quem está entendendo, diga amém. Mas agora, como alimentar aquela multidão? Quando Jesus expõe a necessidade de alimentar aquele povo, seus discípulos quiseram desanimar. Senhor, alimentar todo esse povo, você não conhece crente. Crente quando abre a boca, não é só para dar glória a Deus, não. Crente quando abre a boca para comer, misericórdia. Conheço o irmão e diz assim: olha, antes quando eu não servia a Cristo, eu só bebia e fumava. Agora que eu sou salvo e liberto, eu abro a boca para comer. Quem pode dar glória a Deus por isso? Jesus, você teve muito dinheiro para comprar alimento suficiente para esse povo. Mas havia entre os discípulos de Jesus um que tinha muita fé. Quem pode dar glória a Deus por isso? Ele traz um garoto que precavido trouxe o seu lanchinho. O lanchinho desse garoto consistia em 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Pergunte para a pessoa que está ao seu lado: o que são 5 pães? 2 peixinhos. Para quase 5.000 homens. Aos olhos humanos, nada. Com 5 pães e 2 peixinhos, para muito crente aqui, é só para abrir o apetite. Quem pode dizer? Com certeza, se houvesse entre os discípulos de Jesus um português, o irmão Mané, ele ia falar assim: Senhor Jesus, não se preocupe, eu coloco à tua disposição a minha padaria, e a padaria vai produzir pão à vontade para matar a fome desses crentes. Diga para a pessoa que está só: Deus não usa padaria. Quando Ele quer realizar o milagre, Ele faz de 5 pães e 2 peixes um grande banquete. Quem crê nisso, levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Me dê aqui, garoto, esses 5 pães, esses 2 peixes. Qual é a atitude de Jesus agora ao ter aquele alimento? Repita comigo: Ele os apresenta ao Pai. Diga assim: Ele agradece a Deus por aquele alimento. Pergunta para a pessoa que está falando: e aí? Você tem agradecido a Deus pelo alimento na sua casa? Você come tudo e esquece de agradecer. Alguns até amaldiçoam. De novo, essa mistura. Prova maior se não tiver aquela mistura. E após Jesus ter dado graças, ele então começa a dividir aqueles pães e aqueles peixes e ordena aos seus discípulos que distribuam o alimento, uma vez que aqueles homens já estavam todos assentados e muito bem organizados, porque o nosso Deus, Ele não trabalha em meio à desorganização. Quem está me entendendo, diga amém. Diga assim: o nosso Deus é um Deus de ordem e de decência. Nada que você chegar aqui alvoroçado: eu quero, sou eu, vou comer mais. Não, é tudo com ordem. Diga para a pessoa que está só: tira a mão daí. Diga assim: você precisa comer, eu também preciso, o de trás precisa, o da frente precisa, porque está todo mundo com fome. Quem está entendendo aqui, levante a mão e
Você coça a barriga e dá um sorriso e fala assim, aleluia. Quem pode dizer amém? Amém. Jesus fala assim, agora vocês voltam lá e recolhem tudo que sobrou. Diga assim para a pessoa que está ao seu lado, outra lição que temos que aprender com Jesus. Não desperdiçar aquilo que sobra. Quem está me entendendo, diga amém. Sobrou, vai para o lixo. Recolhe, guarda em celeiro. Você não sabe o dia da manhã. Hoje Deus multiplicou, e amanhã como é que vai ficar? Deus vai. Não, espere, vigia. Não, hoje, aleluia, você come a polpa, joga o resto fora. O que vai acontecer no dia seguinte? Vai chupar o caroço para aprender essa coisa. Quem está me entendendo, diga amém. Diga para a pessoa que está ao seu lado, não seja um esbanjador. Guarde e celeiro. Aquilo que sobrar. Quando Jesus manda recolher, sobraram exatamente 12 cestos cheios de pães. O que nós entendemos com isso? Que cada um dos seus discípulos mais chegados pôde levar para casa um cesto cheio dos pães que sobrou. A bênção que Deus vai mandar sobre esta igreja vai ser tamanha ao ponto de sobrar e abençoar o sacerdócio desta igreja. Quem quer assim, aplauda o nome do Senhor Jesus. Para concluir, quando o apóstolo Paulo orou ao Senhor para que Deus retirasse dele o espinho na carne, a resposta de Deus a Paulo, está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, não foi outra senão: Paulo, a minha graça te basta. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Diga para a pessoa que está ao seu lado: quanto mais fraco, mais poderoso será na mão do Senhor Deus. Quem crê nisso, aplauda o nome de Jesus. Se coloque em pé em nome do Senhor. Aleluia. Só aqueles a qual Deus falou. Se Deus não falou com você, não faça o que eu vou te pedir agora. Mas só aqueles a qual Deus falou. Feche os teus olhos agora. Levante uma de suas mãos aos céus. Deus está tirando todo e qualquer tipo de impedimento nessa noite. Há pessoas aqui que têm sido afrontadas face a face. Não só por agentes espirituais, mas também por pessoas usadas por esses espíritos malignos. Há entre nós pessoas aqui que talvez estejam orando assim: Senhor, se me faltar um segundo de graça, eu vou catar essa pessoa e vou mostrar para ela que eu tenho braço e o meu braço é pesado. Deus te diz assim: a sua guerra não é contra a carne nem sangue. O teu inimigo não é o ser humano. Há pessoas que deste ano já iniciaram com muito pouco, mas é com este pouco que Deus vai realizar
grandes maravilhas na tua vida e na vida dos teus. Estou falando pouco material, pouco dinheiro, pouco recurso, mas quando findar este ano, você vai dizer assim: grandes coisas fez o Senhor por mim, com tão pouco. Quem crê nisso, diga amém. Se você tivesse dinheiro sobrando, a glória do Senhor. Você falou: não, eu tinha dinheiro para fazer, e eu fiz. Mas quando você tem pouco, e você vê o feito do Senhor, você fala assim: verdadeiramente, foi Deus quem fez, porque eu tinha pouco, ou quase nada, mas o meu Deus multiplicou. Quem crê nisso, glorifique o nome do Senhor. Se você crê nesse milagre de Deus para a sua vida, você que veio a este lugar, você não vai fazer outra coisa senão agora agradecer a Deus. Pastor, como é que eu vou agradecer se ainda o inimigo me afronta? Agradeça, creio já na sua vitória. Pastor, como eu vou agradecer se eu estou com quase nada no bolso? Agradeça, sabendo que Deus vai fazer grandes coisas com este povo. Pastor, como é que eu vou agradecer se eu já estou quase entregando os pontos, já estou quase parando em meia caminhada? Mas agradeço, sabendo que Deus nesta noite já está abrindo o mar, e você pode atravessar o mar e alcançar a tua bênção do outro lado, para a glória do nome do Senhor Jesus. Só quem crê assim vai agradecer a Deus. Pai de amor, nós te louvamos por esta noite, nós te louvamos por esta oportunidade, nós te louvamos, ó Deus, por esta palavra que veio do teu trono para esta igreja. Ó Senhor, te louvamos, porque tu és um Deus majestoso, soberano, eterno, grande. Tu és o Senhor desta igreja. Esses crentes foram comprados com o sangue precioso de Jesus, esse sangue que nos purificou de todo pecado. Por este sangue nós somos agora novas criaturas, como vestes brancas, alvas como a neve. Ó Senhor, nós queremos nesta noite te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem reservado a nós, tanto no mundo espiritual como no mundo material. Nós cremos, ó Deus, que a partir de hoje nada há de nos deter na nossa caminhada cristã, porque o Senhor está conosco. Nós cremos, ó Deus, que a partir desta noite o Senhor vai fazer grandes coisas com o pouco que nós temos, porque tu és um Deus poderoso. Aleluia. Nós cremos, ó Deus, a partir desta noite, que este inimigo que se levanta para nos afrontar já está caindo por terra, porque a vitória é nossa, em nome do Senhor Jesus. E portanto, ó Deus, gratos a ti, nós queremos aplaudir o teu nome, nós queremos aplaudir o teu nome. Aplauda o nome de Jesus e dizer que tu és um Deus poderoso, grande em feitos de obra. Obrigado, a Deus, em nome de Jesus. Abraça a pessoa que está ao seu lado. Como profeta de Deus, diga assim: creia que o Senhor é contigo. Amém? Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez? Deus abençoe os irmãos. Pode aplaudir o Senhor.